Cara, eu sou um apaixonado por comunicação. Sou completamente apaixonado. Eu tenho alguns ídolos, eu diria. Eu não gosto de banalizar as palavras e fazer com que elas percam o sentido. Mas eu realmente tenho alguns ídolos na comunicação. Um deles é o meu cunhado, e eu tenho tentado verbalizar isso de forma mais frequente para ele. Ele é um jornalista piauiense, Osmo Tavares. E tem algumas referências no jornalismo também, principalmente jornalismo esportivo, já que eu gosto muito de futebol, principalmente, que são Fred Caldeira e o Marcelo Beckler. Eu adoro o jeito como eles se comunicam. Quando eu pensei em documentar a minha trajetória como empreendedor e sabia que eu gostaria de fazer vídeos para que ficasse mais fácil para o eu do futuro analisar a minha trajetória, eu primeiro tive que decidir qual era a rede social onde eu ia postar esses vídeos, já que eu já tinha decidido que eu tornaria todos esses vídeos públicos. Senão, eu gravaria e deixaria na minha galeria. E aí, os dois tiveram um papel muito importante na minha decisão, porque eles são jornalistas de uma grande rede de televisão, mas eles também são muito ativos em redes sociais e principalmente no YouTube. E quando eu via, e hoje mesmo consumi um vídeo, por exemplo, do Fred Caldeira, quando eu via o modo como eles se comunicavam aqui no YouTube, eu ficava muito impressionado e com a vontade de replicar o modo como eles se comunicavam aqui. Eu fico me perguntando se antes de tocar no REC da câmera deles, eles têm um roteiro, ou se tudo aquilo é de ensaio, sem ensaio, melhor dizendo, de bate-pronto, com uma bola que quica na frente do gol e o atacante aparece lá para marcar. Porque não parece nada ensaiado. E eu acho que o grande valor da comunicação que me atrai é justamente esse. É justamente o valor da comunicação que comunica sem planejar, mas com a intenção de comunicar. E isso ficou na minha cabeça. Eu passei muito tempo imaginando como que eu faria os vídeos. Eu decidi que o modo como eu passaria a gravar seria um modo um pouco freestyle. Eu tenho, claro, a ideia de como gravar, mas eu não sigo um roteiro específico, em que primeiro eu vou colocar o conceito que eu quero explorar e depois eu vou fazer uma contextualização com dados da literatura. Depois eu vou dar a minha opinião e depois chego a uma conclusão. Pode ser que eu faça isso. Pode ser que em algum momento um vídeo, um tema muito específico requeira isso da minha parte. Mas não vai ser o foco desse canal. O foco é aquele estilo vlog, YouTube dos anos 2010, sabe? Exatamente como eu imagino que essas minhas referências fazem. Colocam a câmera do celular, por exemplo, no meu caso, na frente do rosto, colocam um REC e começam a gravar. Só que do é feito desse jeito pro eu acho que é feito desse jeito, tem um caminho muito longo, né? E olha o primeiro monstrinho da autossabotagem aparecendo aí. Na ânsia de tentar replicar o modelo como eles se comunicam, eu assumi como verdade que eles produzem de uma determinada maneira. E passei a tentar produzir os vídeos exatamente da maneira que eu acho que eles produzem. Quando, na verdade, primeiro, eles estão anos à minha frente em produção de conteúdo, em técnica de comunicação, técnica formal, que exige estudo de fato, que exige muita leitura. Vocês conseguem ver aqui em cima e aqui do lado que eu tenho adquirido mais esse hábito, mas é recente, eu admito. Então, em experiência, o conjunto de tudo isso que eu acabei de falar, nossa, eles ganham demais. Porque eles realmente são formados na área de comunicação, ambos são jornalistas. Ambos não, quando eu falo também do meu cunhado, o Zósimo, também formado e com muito mais experiência. E esse que é o ponto, né? A autossabotagem, essa semana me pegou muito forte. Porque eu comecei a pensar sobre se eu preciso documentar da melhor maneira possível. Aí bate o perfeccionismo, né? Que é, eu acho que o principal motor, ou melhor, o principal coveiro do cemitério de projetos inacabados. E foi muito interessante
quando eu parei para pensar sobre esse projeto de criar conteúdo, porque depois de decidir produzir o primeiro vídeo, gravá-lo e postá-lo, eu achava que eu já tinha passado pela principal tarefa e a principal prova que em vários outros projetos inacabados eu não tinha conseguido passar, que era o de ter arrumado a coragem suficiente para tirar um projeto do papel. Isso aconteceu, por exemplo, em várias das vezes que eu tentei perder peso, por exemplo, ou que eu tentei aprender a tocar violão. No primeiro projeto eu tive sucesso, no segundo eu ainda não tive, mas a minha esposa vive pedindo para que eu coloque isso como prioridade na minha lista de planos. Enfim, eu tinha identificado que o principal gargalo para eu conseguir adquirir um novo hábito ou para eu tirar um projeto do papel era dar o primeiro passo. E foi diferente do que aconteceu. O primeiro passo, acredite, para transformar a minha trajetória como empreendedor em uma série de vídeos, acredite, foi o mais fácil. Porque na primeira vez em que eu gravei, eu tive essa súbita coragem de colocar o celular na minha frente, clicar no REC e começar a gravar. Por isso que o vídeo não, talvez não tenha sido tão eloquente, talvez não tenha sido tão fluido na forma como eu falei, tenha tido algumas pausas desnecessárias, mas eu não estava tão preocupado em errar o modo como eu me comunicava. Eu apenas estava preocupado em dar o primeiro passo. Porque na minha cabeça, depois de o primeiro passo ter sido dado, eu conseguiria deslanchar. E foi exatamente o contrário do que aconteceu. Com o primeiro passo dado, com o primeiro vídeo postado, eu fui obrigado, de modo, eu diria, desnecessário, talvez, a rever esse vídeo algumas vezes durante a semana. Primeiro que eu fiquei encantado com os números, né? Eu não esperava mais do que 100 visualizações, mas passou bastante disso. Eu consegui um apoio que eu não esperava de amigos e de pessoas desconhecidas, porque gostaram do jeito que eu me comuniquei, porque acharam a temática relevante. E eu passei a ver esse vídeo para tentar entender se era um jeito de me comunicar que tinha alcançado alguma coisa aí dentro de vocês que estão acompanhando. E foi a partir daí que eu comecei a ver vários defeitos que eu não tinha visto. Por exemplo, eu estou gravando com a minha câmera frontal e eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho para a câmera frontal. Eu tinha decidido de forma arbitrária que eu olharia para a câmera e não para o retorno de vídeo. Eu tinha decidido que seria melhor gravar com uma estruturazinha um pouquinho bonita, com esses livros aqui atrás, e não com a melhor luz possível. E aí, todas as decisões que eu tinha tomado antes da primeira gravação pareceram as decisões mais estúpidas possíveis. Por quê? Eu não sei. A única resposta, autossabotagem. E a autossabotagem, eu acho que ela assume várias nuances. Eu acho que o perfeccionismo é uma delas. Se eu não tiver o melhor roteiro possível para gravar, eu nem gravo, ou então eu paro a gravação várias vezes e começo tudo de novo, ao invés de reaproveitar o que já tiver ficado bom. Acho que o perfeccionismo é, inclusive, o ponto de partida para a minha autossabotagem, mas a autossabotagem, ela assume também outras características. Eu diria que o medo do fracasso, o medo da falha, o medo de se expor, geralmente isso tem alguma raiz de baixa autoestima. Mas, enfim, eu acho que o começo de uma trajetória para se contar a vida como empreendedor, como o começo da trajetória para qualquer projeto pessoal na vida, e esse é o grande pulo do gato aqui desse vídeo, ele conta tanto com vencer o teste da autossabotagem interna antes de tirar o projeto do papel, mas eu não esperava. Depois de tirar o projeto do papel também. Eu achava que era uma voz que ficava lá dentro da cabeça e ela ia embora depois de você ter dado o primeiro passo. Pelo menos sendo engenheiro de obra pronta na minha própria vida, eu já tinha percebido que era assim, pelo menos até agora. Por exemplo, no, na aprendizagem de uma nova língua, eu
decidi lá para as tantas, no ensino médio ainda, que ia aprender uma segunda língua, que é uma língua materna, português, claro, mas primeira já estava dominando o inglês, e ia decidir começar a aprender o alemão. E eu morria de medo de falar na aula o alemão que eu estava lendo, e que eu sabia que todos os meus colegas de classe também não dominavam, porque estavam no mesmo período que eu, estavam no mesmo estágio que eu. E depois que eu era forçado pela professora a falar em público, e eu via que, olha, até dói não falar tão bem quanto eu esperava falar, mas é uma dor suportável. Tudo bem, eu, depois de ter dado o primeiro passo, consegui dar o segundo com muito mais facilidade. Na medicina, isso aconteceu diversas vezes. Eu precisava apresentar um seminário e eu estudava, tentava dominar o assunto da melhor maneira possível para passar esse conhecimento para os meus amigos que estariam assistindo. Não apenas para tirar uma boa nota, mas para fazer com que aquele momento fosse válido para os colegas que iam gastar o seu tempo também me assistindo. Às vezes a apresentação não era a melhor do mundo, eu me cobrava um pouco por isso. Mas era uma dor suportável também não ter feito a melhor apresentação do mundo. Então, os seminários seguintes que eu fui fazendo durante o curso foram ficando muito mais fáceis. Isso aconteceu também na parte prática do curso, no internato. Eu comecei com um foco muito grande no internato em passar o caso que eu tinha pego na enfermaria da melhor maneira possível para o preceptor. Se você não conhece muito bem a rotina da área de saúde, principalmente no internato de medicina. A gente chega muito cedo nos hospitais, na maior parte dos casos, hospitais que têm enfermarias, a gente revê todo o prontuário do paciente, passa pelo paciente para ver como que está o estado naquele momento da evolução da doença que o faz permanecer no hospital. Depois disso tudo, junta as informações anteriores com as informações novas daquele dia que você avaliou, estrutura uma passagem de caso e passa para o médico responsável, o preceptor. E ele vai dar as condutas. E, de modo geral, vai fazer também algumas perguntas para te testar, para saber se você está sabendo conduzir mesmo o caso que você estudou. Eu morria de medo no começo. Primeiro, de não passar uma boa história. Segundo, de deslizar em público quando eu fosse testado. Até que isso aconteceu. E eu percebi que era uma dor suportável também. Entender que a dor é suportável faz com que você dê o passo seguinte de forma muito mais fácil. Mas isso não aconteceu nesse novo projeto e eu fui surpreendido. Na verdade, eu acho que o segundo passo, gravar esse segundo vídeo, tem sido muito mais difícil do que gravar o primeiro. Eu passei a semana basicamente inteira pensando no roteiro perfeito e qual seria o tema relevante para manter a audiência que eu teoricamente conquistei interessada no tema, interessada na minha trajetória, até que após idas e vindas dentro da minha própria cabeça, eu percebi que a maior parte das pessoas, quando acompanha a sua trajetória, quando torce pelo seu sucesso, eu pelo menos sou assim com vários dos meus amigos, com todos os meus amigos, na verdade, eu não acompanho e não torço por conta do projeto em si, por conta do que eles vão gerar como retorno para mim, mas simplesmente porque é aquela pessoa. E, na verdade, eu acho que o grande valor de documentar não é, muitas vezes, o tema que eu vou abordar no vídeo, e sim eu, o fato de eu estar gravando. E aí foi quando eu percebi que o jeito mais fácil é tirar um pouco essa neura de criar o roteiro perfeito, de escolher a melhor câmera, a melhor angulação, a melhor luz, e simplesmente gravar. E gravar de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que esse ponto é muito importante porque, primeiro, ele já começa a narrativa da minha trajetória pessoal como empreendedor, porque essa força que você tem que ter para superar esses obstáculos mentais, embora eles sejam muito pequenos frente a vários obstáculos que eu vou enfrentar ainda na carreira como empreendedor, e muito menores em relação a problemas de verdade que acontecem na vida de todo mundo aqui, são justamente esses pequenos problemas que fazem com que grandes sonhos morram, fiquem pelo caminho.
você acaba maximizando um problema que não deveria ter tanta relevância. Esse é o primeiro aprendizado que eu tive e é o aprendizado que eu quero que fique com você também. Não deixe os seus sonhos morrerem porque você não consegue fazer da melhor maneira possível, não consegue executar os primeiros passos para a construção desse sonho do jeito que você esperava. Provavelmente isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Continue tentando, continue produzindo. O segundo ponto que eu tive como conclusão dessa trajetória para gravar esse segundo vídeo, que eu transformei numa epopeia, numa odisseia. E nem é isso tudo, é só a gravação de um vídeo. Gravando esse vídeo, eu percebo que, enfim, fiz uma tempestade num copo d'água. Mas isso traduz, sim, que passa dentro da cabeça de todo mundo que está passando por um novo projeto. O segundo ponto é a promessa, né? Eu prometi publicamente que faria deste canal uma prova documental da minha trajetória. E eu acho que quando você faz isso publicamente, você acaba, pelo menos, terceirizando a fiscalização dos seus projetos pessoais. E você acaba se tornando um pouco mais motivado a executar esse projeto. Eu, quando tentei, por exemplo, dominar uma nova língua, o alemão, eu acabei não dominando e não chegando até o final do processo, porque a única pessoa que estava cobrando era eu mesmo. Então, a fiscalização era muito baixa. Ah, se eu não conseguir agora, daqui a alguns anos eu volto. Quando algumas vezes eu tentei perder peso na minha vida, eu também deixei isso como eu sendo o único responsável por supervisionar. Eu me deixei nessa função por muito tempo e sendo o único supervisor. Acontece que quando eu terceirizei, deleguei para algumas pessoas de confiança a responsabilidade por também me cobrar, e foi o que eu fiz aqui nesse canal. Eu prometi publicamente que gravaria mais vídeos. Eu acabo contando também com a expectativa das pessoas. Eu não preciso transformar a expectativa num peso a ser carregado também, mas pelo menos eu consigo tirar disso, da promessa que eu fiz para as pessoas e da expectativa delas, uma força além da força que eu tenho que ter para continuar seguindo no projeto que eu decidi seguir. Então, dois pontos para quem está começando um novo projeto. Primeiro de tudo, se você não consegue sozinho, tente com outras pessoas, seja num vídeo no YouTube como eu estou fazendo, seja compartilhando no grupo que você tem com seus amigos. Olha, estou começando tal projeto novo. Que tal se vocês me ajudarem dando uma força? Eu posto aqui no grupo, posto aqui no YouTube, toda semana, todo dia, como está sendo o meu progresso. E quem sabe a força que vocês vão me dar seja suficiente para que, quando eu não tiver a força sozinho, consiga dar o passo seguinte. E o segundo ponto é autossabotagem. A autossabotagem não é um monstro que a gente elimina após ter vencido a primeira batalha. Na verdade, é um monstro que talvez você aprenda a conviver. E aprendendo a conviver, você consegue deixar ele lá no cantinho dele. E aí, quem sabe as nuances da autossabotagem, que inicialmente são os pontos principais para fazer um projeto morrer, talvez se transformem também em forças motivadoras para fazer esse projeto crescer. Talvez o perfeccionismo se transforme em algum momento, e é isso que eu espero também com essa série de vídeos, se transforme em apenas mais cautela, mais zelo pelo conteúdo que eu estou produzindo e pelo caminho que eu estou trilhando. Então, essas foram as duas principais conclusões que eu tirei. Espero que essa conclusão e essas duas conclusões façam sentido para vocês também.